Estaremos mostrando nesse vídeo como fazer a personalização de qualquer tipo de relatório. Então, nós vamos abrir aqui o Print Audit 6 e nós vamos no Reportings, Analyze, não, Job Manager. Aqui no Job Manager, a data da impressão, se eu colocar All, é tudo desde quando instalou a impressora, então fica muito pesado. Então, eu vou colocar aqui mês passado, last month, e vou apertar aqui Find Jobs. O que ele faz? Ele pega todas as impressões feitas na empresa no mês passado. E aqui ele vai tipificar aqui, ó, o nome do usuário, a impressora utilizada, o nome do documento, a data da impressão, o programa utilizado, por exemplo, aqui Excel, aqui foi um Explorer, o nome do computador utilizado, o tamanho da página, aqui são polegadas, então desconsidera. Se a pessoa utilizou impressão colorida igual aqui, foi uma impressão colorida. Aqui, no caso, não foi uma impressora monocromática, né, porque a coloridão está marcada, e a pessoa utilizou um duplex. E aqui o volume de páginas, ela imprimiu uma página, essa página tinha 3 unidades, né, era uma página, mandou 3 vezes, e aqui, de acordo com o custo que está no sistema, ele gera ainda qual foi o custo gasto. Então, aqui tem várias informações. Para poder fazer um relatório menor, a gente pode pegar qualquer uma dessas colunas, então a gente pode já pegar aqui pelo nome que está aqui no cabeçalho, e de acordo com este nome, a gente fazer qualquer relatório personalizado e deixar ele gravado. Então, nós vamos construir um relatório para já deixar ele salvo dentro do sistema. Então, a gente vai aqui dentro desse gráficozinho, eu vou colocar Full Details em Totais, vou dar Next, e eu vou arrastar para a direita todas as informações que eu quero. Então, eu quero a data da impressão, eu quero o usuário, User, eu quero a quantidade, então é Total Printer. Então, para saber esses nomes que eu estou colocando aqui, se você olhar aqui nessa tabela que está aqui no fundo, é exatamente os números, os nomes que estão em cima. E a impressora, que é Printer. Eu quero um relatório só com essas informações. Então, eu vou dar um Next. Vou colocar em primeiro uso, eu quero que ele pegue primeira escolha, o usuário. User. Vou dar um Next. Eu quero que ele pegue unidade total de páginas. E eu quero que ele faça um subtotal na primeira escolha. Minha primeira escolha foi o usuário. Eu vou dar um Next. E vou salvar e construir. Aqui eu vou dar um nome, então, relatório de usuário versus impressora, versus printer. E vou salvar. Aí você dá o nome que você quiser. Ele salvou. Então, exatamente está aqui o relatório. Ele deu 34 páginas, porque aqui ele está configurando tudo do mês passado. Se eu pegar por dia, vai dar um relatório menor. E aqui, então, o que ele tipificou? Primeira escolha aqui, User, ele pegou o usuário. Esse usuário administrador, ele dá todas as datas de impressão, data, hora, o nome do usuário, o total de páginas impressas e o nome da impressora que foi utilizada. E aqui ele dá um total. Então, aqui ele pegou o usuário estoque, o usuário financeiro, identidade toda. Então, se você quiser olhar esse relatório por semana, então, como ele já está salvo, você faz o quê? Primeiro você vem aqui, vamos colocar aqui Today. E vou dar Find Jobs. Ele vai pegar só as impressões de hoje. Então, eu tenho só esse pouquinho. Então, eu venho aqui no gráfico e pego o relatório que eu acabei de construir e vou construir. Então, ele dá aqui. A impressora, o usuário impressora 2 imprimiu hoje um total de 57 páginas e o vendas 4 em um total de 58 páginas. Somente essas pessoas fizeram impressão hoje na empresa. Existe outros relatórios também que eu gosto muito de trabalhar, que dentro do Advanced do Reportings, eu fui aqui no Job Management, mas eu tenho Analyze Reports. O Analyze Reports já temos vários gráficos e relatórios prontos. Então, eu venho aqui dentro da impressorinha, eu venho aqui,
Vou dar duplo clique aqui e ele abre todos esses relatórios e gráficos aqui que já ficam prontos. Se eu quiser construir o meu, segue a mesma metodologia do que eu ensinei agora, né? Então, eu vou construir um aqui só para vocês verem. Vou dar um next. Aí aqui eu vou colocar, por exemplo, vou colocar este mês. Vou colocar semana passada e vou construir. Então, ele deu 2 páginas aqui. Ele tá vendo? Olha só, ele construiu um gráfico super legal, né? Por impressora. Então, ele tem esse mesmo gráfico por impressora, por usuário. Tem vários que já estão aqui prontinhos. É só dar duplo clique aqui e aí a gente consegue ir namorando aqui cada gráfico. Então, sempre, gente, vim aqui e colocar o tempo. Mês passado, vou construir. Então, aqui, vou para a página 2. Então, aqui ele me deu os usuários. Quem são os usuários que mais imprimem? Então, aqui o supervisor, 26% de impressão. Seguido do Luiz, do financeiro, da Paola. Então, aqui dá um gráfico de quem está mais imprimindo. Se eu abrir essa segunda coluna, que são as impressoras mais utilizadas. Ok? Qualquer dúvida, estamos aqui na Jetmax à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigada.